A polícia identificou um dos motoristas, né? Inclusive a gente acabou de ver a imagem, né, do carro chegando ali no 4º Distrito Policial. Thalita está lá, Thalita Souza, e acompanha essa movimentação. Dia de depoimentos, portanto, no 4º Distrito Policial. Thalita, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia para todo mundo que está acompanhando aí o Tá No Ar Campinas. Exatamente. Hoje é o dia, né, que vai dar início aí às audiências, os depoimentos dos suspeitos e das testemunhas aí que viram toda essa confusão no domingo à tarde aqui no bairro Parque Taquaral, né? Felipe, eu conversei agora há pouco com um advogado do dono do carro da Pajero. O que ele me disse? Que o cliente dele, que é o dono do carro, não é o rapaz que está envolvido na confusão e que a gente viu nas imagens. O motorista aí da Pajero que a gente vê nas imagens, com toda a confusão com o motoboy. O que ele me disse? Ele me disse que o cliente dele apenas emprestou o nome para esse rapaz que está envolvido na confusão para fazer o financiamento do carro. O que ele não me disse foi o parentesco entre os dois, se eles são amigos, se eles são familiares. Ele não me passou mais detalhes. O que ele me disse apenas foi que o proprietário da Pajero, o nome que está no documento, não é o do rapaz que está envolvido nessa confusão. Esse veículo, então, Felipe, a Pajero, né, foi inclusive apreendida, chegou agora há pouco aqui ao 4º Distrito Policial de Campinas. Essa apreensão aconteceu logo pela manhã para dar mais indícios, né, para aprofundar então as investigações, para fazer a perícia do carro, que deve então acontecer aí nos próximos dias. O que a polícia agora tenta identificar apenas é o dono aí, né, o motorista, ou melhor, que estava dirigindo a Hilux, a caminhonete Hilux, que foi o carro aí que atropelou e deixou gravemente ferido um motoboy. Segundo familiares, esse motoboy não estaria envolvido na confusão, ele estaria apenas parado ali para consultar algum endereço de entrega, né? Então ele não estaria envolvido na confusão e foi atingido em cheio. A gente tem inclusive essas imagens, são impressionantes. Não só são impressionantes, o que poderia ser um acidente comum, mas o que não foi bem proposital. A gente consegue enxergar nas imagens que o motorista da Hilux atinge esse motoboy que estava parado ali mesmo próximo, momentos depois onde aconteceu toda essa confusão. Então ele atinge em cheio e deixa gravemente ferido esse motoboy. Felipe, só para a gente relembrar para o pessoal de casa, a gente falou disso ontem, ressalta mais uma vez isso hoje, sobre essa confusão no trânsito, essa intolerância, digamos assim, se essa é a palavra correta sobre o que aconteceu. Para relembrar então o pessoal de casa, essa confusão aconteceu ali no semáforo da Avenida Almeida Garré, aqui mesmo no Parque Taquaral, no domingo à tarde. Nas imagens, então, a gente consegue observar de primeiro momento o dono, né, o motorista, ou melhor, da Pajero, em frente ao semáforo, ao lado do motoboy. A gente percebe que eles discutem. A gente ainda não tem essa informação confirmada sobre qual seria o motivo. Testemunhas disseram que foi o carro acabou fechando o motoboy, né, coisa de trânsito mesmo, acabou fechando o motoboy acabou se irritando e foi prestar aí esclarecimentos com o motorista do carro, onde deu início essa confusão. Mas a partir do momento que a gente tem as imagens, então, são os dois discutindo e em seguida o próprio motoboy aí pega o capacete e atinge o rosto desse motorista. É onde então inicia, né, a maior parte da confusão, o que mais acaba chocando, porque o motoboy tenta fugir aí pela contramão da avenida, mas logo mais à frente, em um outro ponto, o motorista do carro aí acaba atropelando o motoboy. Ele passa por cima da moto e tenta atingir o motoboy aí por diversas vezes. O motoboy já fora da moto, ele ainda assim persegue o motoboy e tenta atingi-lo, tenta atropelá-lo, né, por diversas vezes. Logo em seguida, aí tempos depois, um pouquinho mais para frente, a gente já consegue observar no vídeo que os dois saem em luta corporal. Felipe, outra informação é que motoboys que estavam passando ali pela região, aquela turma, digamos assim, popularmente do disse-me-disse, né? Acompanharam toda a confusão, tentaram ali defender o motoboy, tentaram entender o que estava acontecendo e também relataram que o motorista do carro tentou atingi-lo de diversas formas. Esses outros motoboys que estavam ali tentando, digamos assim, apartar a briga, tentar entender o que estava acontecendo, porque já que eles estavam ali em luta corporal. A informação que a gente tem é que um outro motoboy chegou a seguir esse motorista logo depois que ele sai do local da briga, chegou a segui-lo até a casa dele.
outras 2 mulheres que não participaram da confusão, mas que estavam no momento errado, digamos assim, ali no meio de toda essa briga de trânsito, tiveram os carros atingidos, mas nada gravemente, elas não se feriram. A única informação que a gente tem é que realmente a gente tem essa informação de que esse terceiro motoboy, e que segundo a família ele não estaria envolvido na confusão, foi atropelado e foi encaminhado ao hospital gravemente. A informação que a gente tem, Felipe, é que ele teve fraturas e está no Hospital das Clínicas da Unicamp. Gente, tem algumas peças dessa história não estão batendo, tá? A Thalita acabou de falar sobre o estado de saúde do motoboy que foi atingido, que não tinha nada a ver com a discussão. Coloca pra mim de novo, gente, a imagem do circuito de segurança novo, não é? Que mostra o momento em que aquele outro motoboy é atingido pela Hilux branca. E tá aí, gente, o cara tá parado. Perceba vocês, a violência do impacto é puramente proposital. É puramente proposital. Agora, o que a polícia vai tentar investigar é se o motorista dessa Hilux é amigo do motorista que estava na Pajero, pra tentar ver se ele pediu ajuda, ou se ele pediu alguma coisa assim, ou se eventualmente ele viu a cena e achou que o motoboy era o motoboy que teria discutido com o motorista ali na Almeida Garrel, que seria uma coisa ainda pior, porque não tinha nada a ver com a história e foi se meter na confusão. Carros de outras vítimas também, né, que acabaram sendo batidos aí durante toda essa confusão. Uma briga de trânsito, gente, que causou um quiprocó danado nessa cidade, na região do Taquaral ainda por cima, e que termina com um homem gravemente ferido. Uma vaquinha tá sendo feita, inclusive, para poder ajudar no tratamento desse motoboy, que é casado, tem filhos, estava trabalhando, estava parando, a esposa tá desempregada, tava ali procurando um endereço e foi covardemente atropelado pelo dono dessa Hilux. Covardemente. Agora, ô Thalita, me explica de novo uma coisa que, assim, você falou certo, não é nada disso, mas é que eu tô tentando entender. O advogado do dono da Pajero foi ao 4º distrito policial hoje. Inclusive a gente viu a imagem agora há pouco, não é, do carro chegando no 4º DP. Ele diz que não era o dono da Pajero no documento que estava dirigindo o carro. Até aí tudo bem. Mas como é que é mesmo a história? Ele emprestou o nome? Essa informação do advogado, Felipe. Ele estava aqui, inclusive, com o cliente, prestando depoimento e, segundo ele, para esclarecer esses fatos aos policiais. O que ele me disse? Que o cliente dele tem apenas o nome do carro. Ele emprestou o nome para esse rapaz que se envolveu na confusão. Ou seja, não são a mesma pessoa. O rapaz que estava envolvido na confusão não é o proprietário, não é o nome dele que está no documento do carro. Esse rapaz, então, o cliente desse advogado, ele não me forneceu o nome do cliente. O que ele me disse foi o quê? Que o cliente dele apenas emprestou o nome para que esse rapaz, para esse homem que está envolvido na confusão, que dirigia o carro, fazer o financiamento do veículo. O que ele não me disse foi a relação entre os dois, se eles são familiares, se eles são amigos, o que eles são. Mas o que a gente acaba a entender é que são pessoas próximas, porque a gente não empresta o nome para qualquer pessoa para fazer um financiamento ainda mais de carro, né? Ao meu ver, uma opinião pessoal agora. Mas essa informação oficial, então, que a gente tem é de que o nome está apenas emprestado para esse rapaz, então, que se envolveu na confusão, Felipe. Estranho isso, hein? Muito esquisito isso. Não me faz muito sentido. Bom, a não ser que seja parente, mas também não querer dizer que é parente. Era muito mais fácil dizer que era parente. Mas enfim, né? Estranha, muito estranha essa história. Ninguém dá um carro de presente, ninguém empresta o nome, assim, pelo menos na teoria, né? Pra comprar um carro de luxo, de alto padrão, que seria, né, mais de 100 mil reais, custaria mais de 100 mil reais, como é o caso dessa Pajero. Estranho, esquisito. Bom, ô Thalita, do tempo que você tá aí no 4º distrito policial, junto com o Décio Cesarini Júnior,
chegou, não é, o dono da Pajero para poder esclarecer essa parte. A polícia também vai ouvir outras testemunhas a partir de agora para tentar fechar o arco dessa história, não é? Exatamente. A gente ainda não tem a confirmação de quem já veio ou não, quem eles já chamaram, mas a informação é que teria início na manhã de hoje. O que a gente sabe, o que a gente viu aqui, na verdade, é que apenas o dono, então, da Pajero, né, no nome, então, no documento, foi quem veio até a delegacia, estava aqui com os advogados, logo que a nossa equipe chegou, conversou comigo para esclarecer, então, esses fatos de que eles não são a mesma pessoa. O dono do carro e o motorista, né? Ou seja, o motorista que se envolveu na confusão não é o dono do carro. Felipe, a informação que a gente tem até o momento, que a gente ainda não tem confirmada, é então do dono da Hilux, do motorista, ou melhor, da Hilux, que foi quem atropelou aí o motoboy. Só para acabar falando mais informações sobre esse motoboy, ele é Rafael, ele tem 36 anos, Felipe, eu tô com o nome dele aqui. O motoboy é Rafael Sampaio Ferraz, de 36 anos. Ele então foi socorrido em estado grave, ele teve diversas fraturas pelo corpo, fratura exposta inclusive, quebrou braço, quebrou perna. Ontem então ele passou por uma cirurgia de emergência no Hospital das Clínicas da Unicamp e deve aguardar aí por mais 2 cirurgias nos próximos dias. A informação que a gente também tem é que ele, no momento da queda, né, ele acabou quebrando todos os dentes da frente. O que preocupa a família, Felipe, a informação que a gente tem é que a família depende da renda desse motoboy e a família, mais uma vez, nega, conversou com ele, né, os familiares contaram que conversaram com ele para tentar entender o que teria acontecido. E eles disseram, então, que o Rafael tinha dito que ele não estava envolvido na confusão, muito menos, segundo familiares, tinha visto toda a confusão. Ele apenas estava ali na própria região, um pouco mais à frente das imagens que a gente já vê daquela confusão mais extrema, né, entre o motorista do carro e o motoboy. Então, que ele estaria apenas parado ali para consultar o endereço de entrega, porque ele estava fazendo entregas ali na região, quando de repente ele já foi surpreendido então por esse motorista da Hilux, que ainda não foi identificado mais uma vez, e fugiu, na verdade, ele atropelou o motoboy e fugiu sem prestar socorro, Felipe. Então esse é o ponto aí que a gente ainda não tem confirmado, dessa história toda aí que ainda não é identificado, então, esse motorista da Hilux. O que o motorista do carro da Pajero disse é que ele não sabe quem é, ele não saberia quem era esse motorista da Hilux, então, que fez esse atropelamento. Ele nega também que tenha pedido ajuda ou que tenha outra pessoa que o conhecia e acabou vendo a situação. Então, ele nega essa situação de que ele conhecia esse motorista da Hilux que fez, então, esse atropelamento do motoboy, que deixou, então, aliás, está ainda em estado grave no Hospital das Clínicas da Unicamp e deve passar por mais 2 cirurgias aí nos próximos dias. Ok, Thalita, muito obrigado, viu, pelas informações por enquanto. A Thalita vai ficar mais alguns minutinhos ali no quarto do DP para ver se a gente consegue entender pelo menos essa parte aí da Pajero. Uma informação, gente, que a família do próprio Rafael também passou, é de que, isso é claro, a polícia vai investigar, tá? É uma informação ainda não oficialmente apurada com fontes policiais, mas essa informação diz que o dono da Hilux, que saiu e atropelou o Rafael, seria vizinho do motorista da Pajero, tá? Atenção. Que mora ali perto, tá? Não seria a rua da casa, pelo menos essa informação que nós temos. Porque, como a Thalita disse, houve um motoboy seguiu o motorista da Pajero até a casa do motorista da Pajero. Que a gente não sabe ainda se tem parentesco com o homem que está prestando depoimento agora na delegacia, tá? Seguiu e aí começou a falar na porta, começou a gritar, falando que tinha destruído a moto de um trabalhador, que era a moto do outro motoboy, não é envolvido aí na história. E aí, o motorista da Hilux, que seria vizinho, ficou irritado por algum motivo e saiu à caça desse motoboy que estava ali na frente da casa do dono, do motorista da Pajero. O motoboy, ele teria se escondido
no estacionamento de uma churrascaria, que inclusive fica ali na própria Almeida Garré. Né? E percebam que isso aconteceu a 2 quadras de diferença da Almeida Garré, perto ali do balão da caixa d'água do Parque Alto Taquaral. Aí o dono da Hilux, o motorista da Hilux, começou a andar pelas ruas do bairro procurando um motoboy. Aí calhou de ver o Rafael. Na hora errada, no local errado, que estava procurando o endereço, como a Thalita bem falou. E aí, infelizmente, o dono dessa Hilux teve essa infeliz ideia de cometer esse crime. Porque ele cometeu um crime, atropelou deliberadamente uma pessoa. Tentativa de homicídio. Então, essa é uma informação... Gente, eu reforço. Essa não é uma informação de fonte policial. É uma informação que nós obtivemos por meio da nossa apuração. Mas que a polícia também vai investigar em dado momento, a partir da hora que ouvir a família do Rafael e o próprio Rafael, quando o Rafael tiver condições de prestar esse depoimento. Bom, Thalita Souza segue no 4º Distrito Policial e volta a qualquer momento aqui no Tá No Ar Campinas, trazendo novidades sobre esse caso. Mas aí eu queria que você visse de uma forma ampla. Vamos se afastar um pouquinho da situação? De uma forma ampla, perceba você o caos que isso gerou. Tudo começou com a briga do motorista da Pajero com um motoboy. Entraram outros motoboys no circuito. O cara, na perseguição implacável, foi até a casa, bateu em outros carros no meio do caminho, brigou com o motoboy ali, atropelou, passou por cima da moto e tal. Perceba o tamanho que isso se gerou por causa de uma discussão de trânsito. Entendam vocês isso. Uma discussão besta. Ah, mas por que me fechou? Tá, bateu o carro? Bateu a moto? Não, então a vida que segue. Só vale a pena, entre aspas, parar se houve algum dano que teria que ser reparado. E mesmo assim, dependendo do dano, nem vale a pena. Entendam isso, gente. O que uma coisa absolutamente besta causou? Uma discussão inútil, um envolvimento de outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, outros 2 carros danificados e uma tentativa de homicídio de um vizinho, supostamente, contra um motoboy que não tinha nada a ver com a história. Um pai de família, com a mulher desempregada, cuja única renda era a entrega. Botem a mão na consciência todos vocês envolvidos nessa história, porque todos vocês envolvidos nessa história têm uma parcela de culpa. Para chegar ao ponto do motoboy internado no HC, tendo que depender de vaquinha, porque tá com os dentes todos quebrados, perna destroçada, por conta de uma briga de trânsito.